Estamos esperando aqui pro ao vivo do YouTube, que não vai ser ao vivo mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia, eu sou a host do Christcast. A gente queria estar fazendo ao vivo hoje no YouTube aqui com vocês, para ter uma interação super legal para esse primeiro episódio de apresentação. Porém, a gente teve alguns probleminhas técnicos e a gente não vai conseguir fazer ao vivo. Mas tá tudo certo, a gente vai deixar gravado esse primeiro episódio, porque é mais de apresentação sobre a minha pessoa, sobre a minha vida. Porque eu vou estar em todos os podcasts com alguns convidados e eu acho legal dar uma contextualizada antes sobre quem eu sou, sobre minha caminhada com Jesus. E eu estou fazendo ao vivo aqui no meu Instagram pessoal, porque a gente ainda não tem tantos seguidores no Christ. Mas sigam a gente no Instagram, @ChristCast, com 2 T's no final. E se inscrevam no canal, por favor, pra ajudar a gente, pra gente ter mais engajamento, pra gente conseguir fazer coisas mais legais e elaboradas. E, enfim, então eu vou olhar alguns momentos pra cá. Se eu olhar pra cá também, não assustem, não estranhem, que meu celular tá aqui pra acompanhar o pessoal do Instagram. Então é isso, gente. Tô muito feliz, muito empolgada. Tô aqui nos estúdios do Aleatório Cast, eles que me chamaram, me convidaram pra fazer um podcast com propósito, com sentido. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Oi, pessoal do Instagram. Tô muito feliz de vocês estarem aqui me apoiando. A maioria do tempo eu vou estar olhando pra cá, porque tem uma câmera atrás de mim pra gravar o episódio. Então, se eu não prestar tanta atenção aqui, prestar mais atenção lá, não levem pro pessoal. Mas eu tô amando ter vocês aqui comigo, me apoiando, amigos, familiares. Isso vai ser muito especial pra mim. Eu espero que vocês me assistam no YouTube ao vivo com os convidados nos próximos, porque no próximo vai ter ao vivo, em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Outra coisa, se vocês tiverem perguntas aqui também, podem me mandar, que no final eu vou ler algumas perguntas que foram deixadas lá no meu Instagram. No meu Instagram não, no Instagram do Christ. E depois aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, eu vou ler, tá bom? Então vamos lá, eu vim contar aqui um pouquinho da minha história primeiro. Por que tudo isso começou? Por que eu resolvi fazer parte de um podcast cristão? Eu, Sofia, nasci nessa religião cristã. Eu sou evangélica. Desde criança eu estive dentro da igreja. Os meus pais sempre tiveram cargos importantes dentro da igreja. Não de pastores, mas sempre tiveram liderança de casais, outros jovens. Então sempre estiveram nesse meio. E eu nasci dentro da igreja e eu sou fruto de um milagre de Deus. Os meus pais não podiam ter filhos, meu pai era estéril e a minha mãe fez várias consultas médicas e os médicos sempre falaram que a chance dela engravidar era de 0,00007. Então era praticamente impossível a minha mãe ter filhos, só que depois de muita oração, depois de muito tempo de renúncia, né, de intimidade com o Senhor, o presente que veio na vida dos meus pais, e os meus pais engravidaram, e aí sempre minha vida foi consagrada ao Senhor, por já ser um milagre desde o nascimento, então sempre foi muito especial a minha vida, sempre tive propósito aqui, e vou contando um pouquinho mais pra vocês ao longo. Enfim, eu nasci dentro da igreja, então sempre estive em vários projetos da igreja. Eu amava dançar quando eu era criança. Eu sempre entrava lá na frente, assim, com as meninas que dançavam. E mesmo não sendo no ministério de dança, porque eu era muito pequena, começava a cantar o louvor, eu já queria dançar, já queria me mostrar. Sempre tive essa parte bem extrovertida aflorada em mim. Sempre fez parte de mim. Então, era muito legal, era muito gostoso de ver. E eu fui crescendo nesse meio cristão. E eu fui aceitar Jesus mesmo quando eu tinha 12 anos de idade. Porque quando a gente nasce na religião cristã, em qualquer denominação, eu digo, a gente não tem aquela escolha por Jesus. Porque como a gente já nasce nisso e a gente tá dentro da igreja, a gente não escolheu estar lá dentro. Os nossos pais nos levaram pra lá por algum motivo, ou porque eles participavam, ou porque eles queriam inserir já a criança em um meio bom, assim, tem valores e princípios, então a gente meio que não escolhe estar lá. Então eu ia porque os meus pais me levavam, e desde criança gostava, era um ambiente agradável pra mim,
Só que eu fui escolher por Jesus só quando eu me batizei, quando eu tinha 12 anos de idade. E foi emocionante, gente. Foi o momento mais, assim, especial da minha vida. Eu lembro que eu me batizei na chácara que a minha antiga igreja tinha, né? E tem, no caso. E aí, eu fui a primeira batizada dos jovens, assim, crianças. E eu lembro que assim que eu entrei na água da piscina, eu senti uma vontade muito grande de chorar. E aí, eu assim, Jesus, o que é isso? Quero chorar, quero chorar, quero chorar. Enfim. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, assim, essa emoção começou a me dar do nada. Aí o meu líder na época, o Marcelo, ele começou a falar as palavras do batismo, se eu aceitava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí, aceitei. E, gente, na hora que eu desci as águas, e, tipo assim, eu desci de olhos abertos. E na hora que eu vi, tipo, a água cristalina, assim, nos meus olhos, e eu voltei, eu só chorava, gente. Só chorava, 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 chorava. E, assim, foi o momento mais especial que eu tive, porque eu senti um amor tão grande, uma emoção tão grande, que eu realmente senti que eu tinha nascido de novo. Quando a gente fala do batismo cristão, é quando a gente nasce de novo, porque a gente nasce pra Jesus, pra Cristo. A gente faz a escolha pra Ele, né? E foi muito emocionante. Eu lembro que eu saí da piscina e a minha mãe tava ajoelhada na borda da piscina, sempre me acompanhando em tudo, a minha mãe. E eu olhava pra ela assim, mãe, eu não sei o que eu tô chorando, mas eu tô muito, muito, muito feliz. E eu chorava, 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 chorava. E tem até uma foto minha chorando horrores lá em Pradópolis, que é onde fica essa chácara. E, enfim, foi muito emocionante. Foi incrível. Enfim, continuei indo na igreja, né, por bastante tempo. Teve uma época que eu, na minha adolescência mesmo, fiquei um tempo sem ir, um tempo sem congregar, porque os meus pais não estavam indo na igreja, deram um tempo, assim. E aí eu fiquei meio só. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu resolvi. Não, desculpa, 14 anos, eu resolvi voltar pra igreja. Eu estava numa escola que todo mundo ia num movimento de jovens aqui de Ribeirão Preto, que é a minha cidade, a Wave. E aí eu via muita gente indo dessa minha escola e eu queria conhecer, queria fazer parte de alguma coisa de novo, queria voltar. Sentia muita falta de estar em algum lugar, me sentir pertencente de fato. E aí eu comecei a ir na Wave, comecei a me sentir parte daquele lugar, me senti muito acolhida pelos líderes que eram na época, o Daniel e a Aline. E aquilo me fez tão bem, eu me sentia tão amada, tão querida, tão escolhida para estar lá, que eu sentia sede, sentia vontade de estar mais perto de Jesus, de criar intimidade com ele. E foi aí que eu comecei a congregar firmemente numa igreja, que é a Igreja Voz, que foi através do Ministério da Wave que eu fui para a Igreja Voz. E estou na Igreja Voz até hoje, já fazem 6 anos que eu estou lá. E, enfim, é a minha igreja do coração. Eu sou ministra de louvor na igreja, ministra de louvor canto na igreja, faço parte de vários ministérios legais e importantes na igreja, de voluntariado, e isso me faz muito, muito, muito feliz. Já tive um tempo também de período na igreja, agora depois mais velha, de deserto, que a gente fala, né? Que é um tempo que a gente fica afastado. Eu fiquei afastada um tempo da igreja, e eu entendo hoje que foi um tempo muito importante pra mim ter ficado afastada da igreja. Eu fiquei mais ou menos um ano totalmente afastada da Wave e um pouco afastada da, da Igreja Voz. E foi muito importante pra mim não estar dentro da igreja e, de certa forma, estar longe de Jesus, porque com certeza Deus está na igreja, Deus está ali entre os irmãos da congregação, mas ele também está no seu coração. Independente de Jesus, ele não fica entre as 4 paredes da igreja. Mas pra mim, congregar é muito importante. Eu tenho essa necessidade, sendo sincera, de pertencimento. Eu acho que todos nós temos isso também. Essa vontade de estar perto, de estar junto, entre irmãos, entre amigos, para celebrar o amor de Jesus, ouvir o meu pastor falar, né? O meu pastor Wilson, que é uma bênção, e os outros pastores da igreja também. Enfim, então eu fiquei um tempo sem ir e me afastei de Jesus, de certa forma. E eu vivi várias experiências fora da igreja e um tempo, assim, que foi muito bom pra eu saber quem eu era como carne, pessoa, ser humano que peca,
e também quem eu era em Jesus e quem eu queria ser em Jesus. Porque aquilo, Jesus nos escolheu. Ele escolheu a nossa vida, ele se renunciou por nós. Ele deu sua própria vida, Deus deu o seu próprio filho por nós, então ele escolheu por nós. Só que ele quer que nós escolhamos por ele também. A gente nunca vai ter uma imposição de Deus assim na nossa vida, digamos, porque ele quer que a gente faça essa escolha. A gente tem o presente, que é o livre-arbítrio, de escolher o que nós queremos para nossa vida. E escolher por Jesus é o que nós devemos fazer. E quando eu fiquei esse tempo fora da igreja, foi muito importante para perceber que eu não consigo viver sem Cristo. Eu não consigo viver sem Jesus. Eu não consigo viver longe, eu não consigo viver afastada, porque a minha vida é completamente vazia. A minha vida não estava tendo propósito fora, sabe? Então, eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz. E ter voltado para a igreja, ter voltado a congregar, tudo que me fez sair, tudo que me fez ficar longe, grande parte era fruto do inimigo na minha cabeça, porque tive algumas coisas pontuais que, enfim, questões minhas, só que grande parte daquilo era coisa da minha cabeça que não estava acontecendo de fato. Porque o inimigo, ele mexe com a nossa parte mais fraca, que é a nossa mente, porque a nossa mente comanda tudo no nosso corpo. Então, se tem uma semente ruim plantada lá, ela vai germinar, ela vai florescer, e vai ficar maior, e vai ser isso, vai ser aquilo. Então, grande parte das coisas eram da minha cabeça, e graças a Deus, isso tudo já tá sarado no meu coração, isso tudo já tá perdoado, isso tudo já tá esquecido, e agora eu quero viver uma nova vida, uma nova fase. E quando eu decidi voltar, depois de um congresso na igreja, que foi maravilhoso pra mim, com certeza mudou a minha vida pra sempre, eu comecei a me sentir como uma nova criatura, como se eu tivesse me batizado de novo, sabe? E, enfim, foi muito bom pra sarar e pra selar esse deserto que eu vivi na minha vida cristã. E para entender que realmente eu não consigo ter uma vida sem Jesus. Eu não consigo ter uma vida sem Cristo. Deus tá lá da mesma forma, à disposição para mim a qualquer momento, mas eu não consigo viver sem ele. Eu não consigo não estar perto dele, eu não consigo viver bem sem ter intimidade com o Senhor. E é isso que o Senhor quer. O Senhor nos criou para quê? Para ter relacionamento com ele, para ter relacionamento uns com os outros. Então, o principal de tudo, a base de tudo é o relacionamento. E a intimidade com o Senhor, porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente esteja perto, Ele quer fazer as coisas por nós. E só que a gente tem que querer isso também. Não é só, vou orar pra Deus quando eu precisar de alguma coisa, quando eu tiver uma necessidade específica. Não, é o dia a dia, sabe? É agradecer pelas pequenas coisas, é você fazer um devocional, é você ler a Bíblia. Porque quantas coisas a gente acredita hoje em dia, quantas coisas caem na nossa mente, da internet, de fake news, e gente falando isso, gente falando aquilo, porque a gente simplesmente não lê a Bíblia. Porque se a gente lesse a Bíblia, a gente ia ver que tem muita coisa que as pessoas dizem por aí que é mentira. Que assim, não, tá na Bíblia isso, ou tá na Bíblia aquilo, porque Deus fala isso, Jesus fala isso, fala aquilo. Você não sabe o que Deus fala, você não sabe o que Jesus fala se você não lê a palavra dele. Você não pode colocar palavras na boca do Senhor, digamos assim. Então, criar essa intimidade no dia a dia não é nada dolorido, um fardo. Não tem que ser um fardo. É um momento especial, um momento único que você tem com o Senhor. E, sim, gente, eu sou uma prova viva pra dizer isso. É muito gostoso você criar intimidade com Deus. Você sentir que você está sendo ouvida, que você está sendo transformada a cada dia. Porque quando a gente tem uma imersão na palavra, quando a gente tem uma vida no Espírito, uma vida junto com o Senhor, o nosso dia a dia muda. A gente fica uma pessoa mais leve, a gente começa a prestar mais atenção nas nossas atitudes, a gente começa a viver de uma forma diferente, uma vida mais leve, uma vida mais simples, não tão exigente como esse mundo pede que a gente seja exigente, sabe? Então, viver com Jesus é uma delícia. E eu recomendo para todos vocês. E eu espero que através desse podcast eu consiga tocar vidas e pessoas. Eu não quero fama pra mim. Eu não quero conseguir dinheiro com isso. Não tô fazendo isso pra, enfim, almejar coisas pra mim, Sofia. Mas eu quero fazer a diferença no meio em que eu estiver. No meio que o Senhor me colocar.
porque quando essa proposta foi feita pra mim, de ter o podcast, foi quando eu já tinha voltado, né, essa intimidade com o Senhor. E é engraçado que quando a gente cria intimidade com Jesus, as coisas fluem na nossa vida, as coisas aparecem. Do nada, as coisas aparecem. Os milagres na nossa vida acontecem. Se você não acredita em milagre, meu irmão, você vai começar a acreditar, porque quanto mais a gente duvida, mais prova o Senhor vai colocar na nossa frente, que a gente vai ter que ter fé e Ele vai fazer o milagre. Eu sou a prova viva de não acreditar em milagres e viver milagres. Porque, assim, tantas coisas na minha vida já aconteceram. A minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E as coisas na vida da minha mãe, gente, acontecem de uma hora pra outra. E assim, eu fico, meu Deus, o que é isso, mãe? O que tá acontecendo? Ela fala, é fé, Sofia, é fé. Então, hoje em dia eu não desacredito mais do poder de milagres, mas é muito bom a gente viver essa fase de, ai, não estou acreditando, não estou isso, aquilo, pra gente ter consciência depois. Mas se você viver uma vida sem fé, uma vida rasa, nada vai acontecer de fato na sua vida. Então, enfim, voltando. Quando eu comecei a voltar a ter intimidade com Jesus, a ter fé de que Ele ia colocar coisas na minha vida que dessem sentido, porque quando eu também passei por essa frieza espiritual, eu vivi um tempo de estar desacreditada do que eu estava fazendo, do curso que eu faço na minha faculdade, que é psicologia. Eu não sabia se eu queria mais continuar, eu não sabia qual era o meu propósito. E eu descobri meu propósito esse ano, inclusive, eu vou comentar aqui com vocês. Enfim, várias coisas estavam perdidas na minha vida, porque eu estava me sentindo perdida, sabe? Então, as coisas foram caminhando e se alinhando quando eu criei intimidade com o Senhor. E as portas simplesmente foram se abrindo. Eu não busquei, de certa forma, ter um podcast, ter aqui essa abertura de falar com vocês sobre o Evangelho, sobre Jesus. Foi um convite que foi feito pra mim. Eu fui convidada pelos meninos dos Estúdios Aleatórios para fazer um podcast nichado com esse assunto, depois de ter participado de alguns episódios com eles. E eu orei. A primeira coisa que eu fiz foi orar quando um deles me mandou mensagem oferecendo essa proposta, porque eu não quero que eu tome as decisões para minha vida sem o aval do Senhor. Porque uma pessoa que tem um engajamento, uma pessoa que tem uma abertura dessa, às vezes a fama, às vezes as coisas terrenas podem subir a cabeça e eu não quero que isso comprometa o meu coração. Porque é muito fácil a gente se perder nesse meio. E Deus deu o aval, né, pra eu fazer isso mesmo, pra eu continuar. Só que tem que ser uma coisa constante. Eu tenho que estar orando de forma constante, eu tenho que estar firme no meu propósito de forma constante, senão eu posso me perder. Enfim. Então o Senhor me deu essa oportunidade, eu também já tive outra, de participar de um programa na TV Tati aqui em Ribeirão, que fala sobre doação de sangue. Eu sou uma pessoa que sempre amou essa parte de servir. Inclusive, o meu propósito é servir as pessoas, e mais específico as crianças. Quando o Senhor me mostrou qual era o meu propósito, foi assim, um abrir de mente. As escamas caíram dos meus olhos, porque por muito tempo eu fiquei frustrada por não saber o meu propósito 100%. E quando eu descobri, foi um projeto voluntário que eu faço parte, chama Hamburgada do Bem, que eu simplesmente me senti tipo assim, meu Deus, é isso daqui que eu tenho que fazer. É isso aqui. O Senhor falou pra mim no meu coração, me fez sentir uma emoção que eu nunca tinha sentido de é isso. É isso aqui que eu tanto tempo busquei, é isso aqui que eu tanto tempo me perguntei, me questionei, e tá aqui. É isso aqui que o Senhor me trouxe aqui pra fazer. Enfim, então isso só foi aparecer na minha vida depois desse tempo de intimidade. E, enfim. Então tem essa pegada do voluntariado que o Senhor me trouxe. Teve essa entrevista que eu participei sobre doação de sangue, que foi muito importante pra mim, porque eu sempre tive essa facilidade com comunicação, de me comunicar com câmeras, com pessoas. Desde novinha eu fui muito influenciada pela minha mãe, porque minha mãe sempre teve uma facilidade muito grande com isso também, já teve programas de televisão. E eu sempre gostei disso. Então, quando o Senhor foi me abrindo portas para esse meio, eu fiquei muito feliz. Porque não é uma dificuldade aqui para mim estar aqui, eu não tô com vergonha das pessoas que estão me assistindo aqui, e nem de vocês que vão estar presentes comigo aqui no YouTube, porque eu tô confortável, eu tô bem. Mas se eu não tivesse em uma parte que tem sentido e propósito, se eu estivesse fazendo aqui um
podcast sobre qualquer outro assunto diverso, eu não ia estar tão confortável como eu estou aqui para falar de Jesus, para falar do Senhor. Porque quando a gente aceita Jesus de verdade na nossa vida, a gente entende que ele é a base de todas as coisas. E não dá pra gente viver mais sem ele, não dá pra gente falar mais sem ele, porque é engraçado, quando eu saio agora pra tomar café com amigos, quando eu vou almoçar, quando eu converso com qualquer pessoa, em algum momento eu vou falar de Jesus. Mas não é aquela coisa, tipo assim, pesada, que eu quero converter todo mundo, e eu quero que todo mundo vira crente e tal e tal. Não, é que isso já faz parte da minha essência. Então, tô muito feliz de estar aqui, de estar tendo essa oportunidade, de estar vivendo mais uma parte do meu propósito, que é servir ao Senhor através da comunicação. Eu já tive algumas experiências com comunicação também, mas não era comunicação com propósito, com sentido como é pro Senhor, como é aqui. Então, tô aqui hoje, tenho 20 anos também pra vocês saberem, já depois dos outros episódios vocês forem acompanhando. Sou estudante de psicologia e é isso. Essa é um pouquinho de mim, a Sofia, que gosta muito de conversar, que tem uns papos meio cabeça, mas também tem uns papos meio bobos quando é necessário, porque a gente tem que viver no equilíbrio, né? Não dá pra gente viver naquela coisa muito profissional sempre, senão a gente não vai ter aquela liberdade de ser bobo, de ser divertido. Então eu quero que isso aqui seja leve, sabe? E quando é ao vivo, eu acho que é um pouco mais leve do que o gravado, porque a gente não vai editar nem nada, mas o ao vivo é mais dinâmico, mais descontraído. E eu vou trazer pessoas aqui, não só pessoas famosas no meio cristão, essas coisas, mas eu quero trazer outras pessoas também que fazem sentido pra minha vida, pessoas que estão nesse meio cristão, mas que têm uma história, que têm algum testemunho pra contar, pessoas que são impactadas pelo evangelho sempre e que fazem questão de falar sobre. Eu já tenho a próxima convidada, vai ser uma mulher, o nosso primeiro convidado aqui do podcast, que vai acontecer na outra semana, tá? No dia 27 de julho, dia 27 de julho. Já tenho a próxima convidada. E ela é muito especial pra mim, gente, muito, muito especial. Mas eu não vou divulgar ainda, porque eu quero esperar um pouquinho pra fazer uma graça no Instagram, pra vocês ficarem curiosos e irem lá depois assistirem e verem quem é a pessoa tão especial. Mas ela, assim, é uma mulher maravilhosa pra minha vida, pra vida da minha família, e que edifica milhares aí pelo Brasil, porque é uma pessoa conhecida no Brasil. Enfim, mas é uma pessoa super simples, uma pessoa usada pelo Espírito Santo e eu tenho muito prazer de chamar de amiga. Enfim. Então é isso, gente. Eu tenho algumas perguntas só no Instagram do Christcast. E se você não segue ainda, lembrando, vai seguir o nosso Instagram do podcast, que lá a gente sempre vai postar as pessoas vão participar da semana, a gente vai ter algumas interações lá por stories também. Tá? Então eu conto com a sua ajuda. Se inscrevam também aqui no canal. E você que tá aí na minha live do Instagram, vai seguir o canal no YouTube, porque a gente quer seguidores pra gente ter algumas coisas a mais no YouTube, porque o YouTube libera algumas coisas a partir de um número de seguidores. Então, vai lá fortalecer a gente, pra gente propagar o evangelho. Vou pedir agora a ajuda de algum dos meus estagiários pra me emprestar o celular pra eu ler as perguntas. Eu tô aqui com 2 estagiários aqui pra me ajudar. Dá um oi aqui. Vem cá, dá oi, Matheus. Oh. Fala alguma coisa. Tranquilo? E aí, galera, beleza? Matheus, segue lá o Aleatório Cash, tá? É melhor do que o podcast dela pra tá abrindo. Tira, que é isso? Ele já tem mais experiência e falou, valeu. Gente, o Matheus, ele é um dos hosts do Aleatório Cast que me fez o convite pra estar aqui, então ele tá falando borracha já aqui. Então, vocês ignorem, tá? Eu vou ler 4 perguntas aqui sobre o podcast. Enfim, se vocês tiverem mais alguma pergunta aqui também no Instagram, me mandem aí que eu vou ler, tá bom? Enfim, vamos lá. Como foi receber o convite pra fazer o podcast? Eu comentei já aqui um pouquinho, mas agora vou ser um pouco mais certeira. Foi muito especial pra mim. Eu tô muito feliz com essa oportunidade. Eu queria agradecer aos meus estagiários do Aleatório Cast que estão aqui no fundo por terem me convidado. Viu? Obrigada, vocês são muito especiais. Já estão fazendo parte da minha história.
E aonde eu quero chegar com o podcast? Eu não quero falar aqui pra vocês que eu quero chegar a fama, digamos assim. Porque é o que eu comentei com vocês antes. A fama, eu não quero que seja pra mim. Eu tenho medo de ser mal interpretada. Eu queria muito que o podcast crescesse bastante. Eu queria que a gente fosse um podcast conhecido, mas pra mostrar pras pessoas o evangelho. Eu quero que Jesus fique famoso, assim, pelo podcast, mas não a Sofia, não estudos aleatórios, essas coisas. Porque, como eu falei, eu sou só uma fonte pra propagar o evangelho, pra falar sobre. Então, eu não quero fama pra mim. Eu quero que tudo seja pro Senhor. E eu quero chegar, então, num número grande de pessoas, num número grande de pessoas impactadas pelo Espírito Santo, pelo que a gente vai conversar aqui. Então, eu espero que seja alguma coisa profunda e com sentido pra todo mundo que assistir. Vamos lá. Próxima. Essa pergunta é da minha amiga, Vicky Mendes. Eu não sei se ela tá aqui. Ela tava aqui agora há pouco que eu bati o olho e ela falou. Mas conta como está sendo se reaproximar totalmente, se firmar completamente em Jesus. A Vicky acompanhou o meu tempo A Vicky eu conheço desde que eu sou criança. E a gente se conheceu na igreja falando nisso. Beijo, Vicky. Amo você. E, enfim. Ela me acompanhou nessa parte minha de tempo sem Jesus, de deserto, né? E como é? A sensação, vamos lá, física, é paz. Você sentir uma paz no coração. Você sentir um alívio. É você colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, dormir tranquila. Claro que todas as coisas da sua vida não vão ser resolvidas, porque a vida do crente não é fácil, tá? Você pensa que quando você começar a caminhar com Jesus, sua vida vai ser 100% maravilhosa? Não, 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 não. O inimigo vai querer te atentar mais ainda, porque você vai estar incomodando ele. Ele vai querer atentar você pra você cair em tentação e você ir se desviar. Então, vamos ser firmes e fortes no Senhor, mas a sensação de ter intimidade com Ele, se reaproximar dele, é estar com o coração em paz, de que você está fazendo a coisa certa, que você está vivendo certo. Mesmo que o mundo aponte o contrário pra você, mesmo que várias pessoas tentem te puxar de volta, mesmo que várias pessoas caçoem de você, porque isso acontece muito. Pessoas duvidarem de que você realmente voltou pra igreja, porque já vieram falar pra mim assim: ai, mas você voltou pra igreja, mas isso, aquilo, mas você não falou mal? Já uma época falei, já falei mal, já fiquei com raiva, já questionei tudo. Mas isso passou. Mas isso passou e vai vir 1 milhão de pessoas pra julgar você, pra falar mal, pra falar que você não é crente de verdade, porque você teve erros e falhas. E esse é o problema das pessoas, achar que crente não peca, crente não erra. Mas a sensação é de paz, de alívio, de estar na presença do Senhor. E não é porque a gente se converteu, de que a gente está criando intimidade com Ele, que a gente não vai pecar nunca mais. Óbvio que não. Mas a gente vai se esforçar ao máximo, vai caminhar com o Senhor. A gente vai exercitar os exemplos que o Senhor deu pra gente, os ensinamentos que Ele deixou. E viver uma vida completamente mais leve, uma vida diferente. E se sentindo em paz. E aqui é a última pergunta que eu vou ler. Com quantos anos começou a se interessar pela igreja com mais clareza? Posso ser 100% sincera? 20 anos de idade. Foi só com 20 anos que eu realmente comecei a sentir vontade, mais sede, assim, com clareza. Ai, Sofia, mas você não tá com 20 agora? Sim. Depois que eu passei pelo meu deserto, que eu senti muito mais vontade e sede. Porque, como eu comentei com vocês, eu nasci nesse meio cristão, então é tudo meio que imposto pra gente. Claro que foi uma bênção eu ter nascido já nesse meio, porque vários ensinamentos que eu tive quando eu era criança eu levo pra minha vida até hoje. E eu não me perdi em várias coisas que eu aprendi. Mas eu realmente senti falta, senti vontade com 20 anos de idade, depois que eu passei pela minha fase difícil. Então, foi só agora de um tempo pra cá, que eu realmente senti sede de Jesus. Tive experiências maravilhosas já, de sentir sede do Pai. Quando, por exemplo, eu fui pra Israel, já visitei esse país maravilhoso em 2020, 2022. E um dia eu vou vir aqui contar pra vocês como foi essa experiência em Israel com uma outra pessoa que eu também quero convidar pra vir. Mas eu tive muita sede de Jesus lá, porque a Bíblia parece que pulando
em 3D, ao vivo e a cores. Você vendo onde Jesus passou, onde Jesus fez milagre, onde é que Jesus foi crucificado, onde que era a casa de um discípulo, isso, aquilo. Então lá você sente muita sede, você sente muita vontade de estar mais dentro da Bíblia e tal, e tal, e tal. Mas eu nunca senti tanto como agora. Porque acho que depois dessa falta que eu passei, que foi profunda, que eu fiquei bem deprimida sem viver no meu propósito, foi aí que eu comecei a sentir realmente interesse e vontade pra saber e pra estudar sobre o Evangelho, sobre Jesus. Eu acho que foi no tempo certo, sabe? Eu acho que cada um tem a sua individualidade, cada um vive a sua vida conforme a sua história. Eu tenho muito mais história do que isso ao longo da minha vida, muitos outros milagres na minha vida. Mas pra essa introdução, eu acho que tá bom falar disso, mas cada um tem o seu momento, e eu acho que esse momento agora é o melhor pra mim. Eu tô me sentindo bem, eu ainda sou muito jovem. Por muito tempo eu me culpei de falar assim, nossa, eu nasci na igreja e com tantos anos eu me desviei e fiz isso, e só agora eu tô sentindo sede de verdade de Jesus. Ok, é a minha história, é o que eu vivi com o Senhor, essa foi a minha experiência. Então, acho que tudo tem seu tempo, todo mundo tem seu tempo. E é o tempo de Deus, né? Porque o famoso tempo de Deus, que a gente acha que a gente sabe qual é, mas não sabe. Eu, como uma pessoa ansiosa, sempre quero que as coisas aconteçam na força do meu braço, mas não é assim que o melhor de Deus funciona pra minha vida. E graças a Deus que muitas coisas não aconteceram na força do meu braço. Porque assim, mesmo eu estando fora, Jesus sempre cuidou de mim. Mesmo eu não acreditando, Jesus sempre esteve ao meu lado. E muitas coisas na minha vida foram libertas pelo amor e piedade que o Senhor tem sobre a minha vida. Porque eu já me enfiei em cada furada, gente. Cada furada. Que se não fosse pela misericórdia de Jesus, eu tinha me lascado de uma forma tenebrosa. Mas o Senhor livra, o Senhor nos ajuda, mas o Senhor também faz a gente cair pra gente quebrar a cara e ver que não é aquilo. E fazer a gente sentir saudade dele. Então, é isso, gente. Essa é a minha história. Mais uma vez, muito obrigada pra vocês que estão me dando essa força, esse apoio no começo, que são pessoas que eu conheço, que, enfim, estão me mandando coisas boas, estão me mandando palavras de incentivo, e eu tô muito feliz de estar aqui. Não vou ser uma pessoa perfeita, não tenho domínio 100% da palavra de forma alguma. Eu sou uma aprendiz do Evangelho, mas eu tô no caminho certo, eu tenho certeza disso. E quero ser moldada cada vez mais por Jesus, o resto da minha vida. Tô aqui pra aprender muitas coisas. Se vocês têm sugestões pra me mandar, se vocês têm assuntos que gostariam que eu abordasse também, podem me mandar uma mensagem lá no Instagram do podcast, que eu vou estar lendo, que eu vou estar acompanhando tudo lá de mais de pertinho, porque às vezes o YouTube não dá pra ver. Então, podem me mandar sugestões, críticas construtivas também. Não sejam maus comigo, por favor, porque eu tô fazendo isso aqui com muito amor e carinho. Então, sem hate, gente. Jesus não gosta disso, por favor. Então, é isso. Essa é a minha história. Essa é a história da Sofia Pita. Sofia de Paiva Pita com o Evangelho. E eu tô, mais uma vez, muito feliz, muito grata e transbordando aqui. E eu espero que vocês também tenham gostado de saber um pouquinho sobre a minha história. Tentei ser ao máximo sincera aqui com vocês. E eu prometo isso, prometo sinceridade aqui pra vocês. Eu nunca vou fingir uma coisa que eu não sou. Eu nunca vou colocar uma máscara aqui de evangeliquinha, de que vive uma coisa lá fora e outra aqui dentro. Não. Eu já posso ter feito isso um tempo da minha vida, mas hoje eu não faço mais. Então, eu sempre vou ser sincera. Essa sou eu, essa é a Sofia de 20 anos, que tem sede de Jesus e mais sede ainda de falar do amor dele pras pessoas. Então, é isso, gente. Obrigada, pessoal do Instagram também, que assistiu aqui a live do meu primeiro podcast. E daqui 2 semanas, porque agora no começo a gente vai fazer quinzenalmente, tá? Então, daqui 2 semanas, dia 27 às 7h30. Vou só confirmar com a minha convidada depois, mas a propósito será 7h30 na próxima quinta-feira, dia 27. Eu vou estar aqui com uma convidada e vai ser ao vivo, né? Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Vai ser mais legal porque vai ter mais interação. Então vai ser muito, muito, muito especial. Eu espero que vocês estejam aqui comigo pelo YouTube, viu, pessoal do Instagram? Porque hoje, né, que teve essa intercorrência. Então, que vocês estejam aqui comigo vai ser muito especial pra minha convidada e pra vocês. Eu tenho certeza, porque essa pessoa é show de bola. Juro. Vocês
Vocês vão viver um momento muito bom. Vão se sentir impactados porque essa pessoa tem uma história, um testemunho que, olha, só um filho de Deus pra aguentar o que essa pessoa aguentou e tá aqui pra contar isso pra vocês. Então é isso, gente. Eu vou mandar agora um beijo pra vocês. Já vou encerrar por aqui, tá? Obrigada, pessoal do Instagram que participou, que me assistiu. Tô muito feliz com o apoio de vocês, da minha família que assistiu, meus amigos. Eu vi que os meus pastores entraram também. Então, eu tô muito, muito, muito feliz, gente. Vocês são todos muito especiais pra mim. Um beijo e eu vou encerrar aqui do Instagram e no YouTube também. Lindos, queridos, beijo pra todo mundo.